Olá, tudo bem? Minha amiga, meu amigo, estamos aqui com mais um vídeo da nossa série Teorias Políticas. Desta vez, nós vamos falar sobre socialismo e comunismo. Esse é um assunto que tem dado muita polêmica, muita discussão. Muitas pessoas que falam que socialismo é isso, que comunismo é aquilo, muitas vezes não têm a mínima ideia do que é socialismo e do que é comunismo. Inclusive, em muitos momentos da história, comunismo se tornou uma espécie de palavrão, de ofensa e de razão para se perseguir, se torturar e matar. Nesse momento mesmo, no nosso país, há um retorno dessa prática e pessoas que não têm nada a ver com o pensamento e com a prática e com os ideais socialistas ou comunistas, simplesmente porque têm uma opinião diferente ou estão em desacordo com as ações do governo, são taxadas de comunistas, ou às vezes simplesmente de vermelhos. Então, aqui agora, nós vamos esclarecer um pouco os diferentes tipos de comunismo que já aconteceram na história, o marxismo, que é uma teoria a respeito de socialismo e de comunismo, do socialismo em geral. Então, vamos lá, vamos começar aqui a nossa conversa a respeito desse assunto. Vamos lá. Então, o nosso assunto hoje, socialismo e comunismo. Nós temos o comunismo primitivo, que é aquele comunismo que existia nas sociedades primitivas, nas tribos, aldeias, em que eles se uniam para caçar, para pescar, para cultivar a terra, fabricar produtos. Não é? E como eles precisavam uns dos outros e faziam as coisas juntos, produziam juntos, então o resultado também, o produto disso, era dividido de forma igualitária entre eles. Quando nós falamos de primitivo, não quer dizer só em forma cronológica. Ainda hoje nós temos aldeias indígenas que têm essa forma de produção econômica. Não é? Eles produzem juntos e aquilo que eles produzem é de todos. Não existe a propriedade privada entre eles. Muito bem, então esse é o comunismo primitivo. Nós temos o comunismo cristão. Bom, alguns podem se assustar quando eu falo de comunismo cristão, porque deve pensar, cristianismo e comunismo são opostos e um não tem nada a ver com o outro. Claro, o que está pensando é um comunismo recente, uma forma de comunismo recente que pode ser que, inclusive, combata o cristianismo. Mas o cristianismo primitivo, das primeiras comunidades cristãs, foi um tipo de comunismo. Senão, como se entende essa passagem aqui dos Atos dos Apóstolos, que diz o seguinte: todos os que creram estavam juntos e tinham
tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, na medida que alguém tinha necessidade. E num outro momentinho, do mesmo Atos dos Apóstolos, da multidão dos que creram, era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Então, não havia necessitados entre eles, porque tudo o que eles tinham era colocado em comum e distribuído pelos apóstolos de acordo com a sua necessidade. Isto é uma forma de comunismo, não é? Que remetia à relação de Jesus e os seus apóstolos. Eles tinham uma bolsa comum. Tudo o que eles recebiam de doação ia para uma bolsa comum e servia para a necessidade de todos. Então, nós tivemos, sim, na igreja primitiva, um tipo de comunismo. Bom, nós vamos aqui dar um grande salto histórico e ir até o socialismo utópico. O nome socialismo utópico surgiu graças à obra Utopia de Thomas More, sendo que a utopia é referente a algo que não existe ou não pode ser alcançado. Isso foi explicado nessa série de vídeos sobre teorias políticas. Nós explicamos as utopias no nosso primeiro vídeo, na parte 1. Mas quando nós falamos de socialismo utópico, nós estamos falando de alguns pensadores do século XIX. De acordo com os socialistas utópicos, o sistema socialista se instalaria de forma lenta e gradual, conforme as pessoas fossem mudando a sua consciência, a sua forma de pensar. O socialismo aqui, ele aproveita algumas ideias iluministas e os primeiros estudos foram articulados por Henri de Saint-Simon, francês, e seus seguidores Robert Owen, inglês, Charles Fourier, Pierre Leroux e Pierre-Joseph Proudhon, que desenvolveram, então, o socialismo utópico. Esses pensadores apresentaram ideias sobre uma distribuição mais igualitária da riqueza, melhores condições de trabalho, propriedade comum dos recursos produtivos e um senso de solidariedade entre a classe trabalhadora. Alguns deles também defendiam que o Estado assumisse um papel central na produção e na distribuição de bens. O marxismo emergeu neste meio. Ele é fruto deste meio. E Engels chamou o seu pensamento com o de Marx para diferenciar desses pensadores, chamou o seu de socialismo científico. O socialismo utópico, ele surgiu como uma resposta aos abusos causados pelo liberalismo e o capitalismo no tempo da Revolução Industrial. Nessa ocasião, muitos trabalhadores, sendo muitos deles crianças, viviam em grande miséria e eram explorados com horários de trabalhos absurdos e sem condições. Vocês pensem, por exemplo, que muitas vezes
eles tinham uma carga de trabalho de 16 horas. E muitas vezes eles eram crianças. Crianças eram uma preferência para determinados trabalhos que não exigiam força física, não é? Porque elas recebiam salários menores. Não é? Então, o trabalho de mulheres que não podiam cuidar dos seus filhos e das crianças, o trabalho infantil, muitas vezes ele era preferido porque os salários eram menores e as cargas de trabalho, o horário era o mesmo que o dos homens. Não é? Na Inglaterra, se aprovou uma série de leis que fizeram com que houvesse um êxodo grande do campo para as cidades industriais, fazendo com que havia uma grande massa de trabalhadores desempregados, dispostos a aceitar qualquer tipo de salário. Na Inglaterra, Robert Owen, que era um industrial, ele chegou a colocar em prática alguns princípios do socialismo utópico em algumas das suas fábricas, reduzindo a carga horária, aumentando os salários e providenciando soluções de habitação para os seus trabalhadores. Aí nós temos o marxismo, que ele vem dessa linha de pensamento, não é? Marx e Engels, eles foram secretários da primeira Internacional Socialista, não é? E eles colocam as suas ideias, não é? Ali, nesse primeiro momento, como secretários desse grande congresso que foi a primeira Internacional Socialista. Marx, ele se distanciou do conceito de socialismo utópico, visto que, de acordo com essa corrente, a fórmula para alcançar a igualdade na sociedade não era discutida. O oposto para Marx e Engels do socialismo utópico é o socialismo científico, que criticava o utópico porque este não tinha em conta as raízes do capitalismo. Então, Marx ele vai se dedicar a estudar profundamente o capitalismo, né, para ver, entendendo como é que o capitalismo funcionava, poder oferecer uma proposta de sistema econômico diferente. Então, ele classificava os métodos dos utópicos de burgueses, porque eles se baseavam na transformação súbita na consciência dos indivíduos das classes dominantes, acreditando que só assim se alcançaria o objetivo do socialismo. Ou seja, as classes dominantes mudariam a sua consciência e se organizariam economicamente, né, e politicamente de uma outra maneira. Né? Para Marx, isso nunca iria acontecer. Então, Marx e Engels, não é? Eles vão colocar as suas ideias num pequeno livro conhecido como Manifesto Comunista. Por isso, dizemos que o comunismo marxista tem origem no Manifesto Comunista, um panfleto de Karl Marx e Friedrich Engels, apresentado em 1848 na Internacional Socialista. Nele está exposta a teoria sobre a luta entre as classes econômicas, que terminaria com uma violenta derrubada da sociedade capitalista, do mesmo modo que a sociedade feudal foi eliminada durante a Revolução Francesa. Ou seja, a classe burguesa fez a sua revolução, né, com as suas revoluções, na verdade,
chamadas revoluções burguesas, a Revolução Inglesa e a Revolução Francesa. E a classe trabalhadora, em um certo momento, iria também produzir a sua revolução, que seria a Revolução Socialista. Após a Revolução Comunista, para eles, Marx e Engels, os trabalhadores tomariam o controle dos meios de produção. Com o tempo, o governo iria desaparecer, à medida que os trabalhadores construiriam uma sociedade sem classes e uma economia baseada na propriedade comum. Segundo essa teoria, a produção e o consumo alcançariam um equilíbrio, pois sua premissa está baseada em que cada um contribui de acordo com suas habilidades e recebe de acordo com as suas necessidades. Além disso, a religião e outras instituições de controle social também teriam fim, porque elas já não seriam mais necessárias. Essa ideologia revolucionária de Marx inspirou movimentos sociais do século XIX e XX, como a Comuna de Paris. Outro exemplo foi a Revolução Bolchevique, em 1917, que derrubou o czar russo após uma guerra civil e estabeleceu a União Soviética. Porém, apesar de a União Soviética ser governada pelo Partido Comunista, ela não conseguiu uma sociedade sem classes, sem Estado, e em que a população possuía coletivamente os meios de produção. Isso quer dizer que a União Soviética nunca foi realmente comunista. Se nós formos nos ater ao pensamento de Marx, nós nunca tivemos um país comunista. Nós tivemos aquilo que os europeus costumavam chamar de comunismo real, aqueles países que tomaram o nome de comunistas. Na verdade, o que nós tivemos foi um capitalismo de Estado, um Estado forte, né, mas praticando o capitalismo, não é? É também importante nós dizermos aqui que o pensamento de Marx ele é pouco conhecido. Principalmente o que Marx pensa a respeito do ser humano e do trabalho. Aqui nós só estamos falando de teorias políticas, nós não podemos aprofundar demais o pensamento de Marx sobre o trabalho e sobre a sua visão sobre o ser humano, mas é importante frisar, e aqui eu colocaria uma opinião pessoal minha, que o grande problema na prospecção que Marx faz sobre como seria uma sociedade comunista, essa sua projeção está muito ligada a uma concepção extremamente positiva e otimista do ser humano. Para ele, o ser humano vai se tornando egoísta, porque o sistema capitalista ele é baseado no egoísmo, no individualismo. À medida que se passasse pelo socialismo e se avançasse rumo ao comunismo, o ser humano deixaria de ser individualista e deixaria de ser egoísta. Mas a experiência que a história tem mostrado é que isto não acontece. Parece que o egoísmo ele é inerente ao ser humano.
Bom, passamos aqui, então, para o comunismo real. Quais são os países que instalaram o sistema que eles chamaram de comunismo? Então, nós temos a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a partir de 1917, com a Revolução Bolchevique, que começa a se desmantelar a partir de 1989. Nós temos a China, não é? Que é uma situação bastante curiosa de um país que utiliza um comunismo político e uma economia capitalista. Bom, ela não tem nada de marxista, nada. Nós temos o caso da Coreia do Norte, que é um país extremamente fechado, né? E nós sabemos bastante pouco do que realmente acontece dentro da Coreia do Norte. É claro que eles têm uma economia totalmente planejada. Temos o caso de Cuba, não é? Que fez a sua revolução em 1959, depois um ditador tentou aliar-se aos Estados Unidos. Os Estados Unidos fizeram pouco caso da Revolução Cubana, então eles procuraram a ajuda da então União Soviética e, a partir daí, se tornaram um país comunista. A Cuba, nas últimas décadas, tem aberto a sua economia para uma economia de mercado e é muito comum hoje se ver nesse país já muitas empresas, né, de livre iniciativa, já não só aquelas empresas que são propriedade do Estado cubano. Agora, vamos dedicar um momento para falarmos sobre as diferenças entre socialismo e comunismo. O socialismo é um sistema econômico e ideológico que procura alcançar a igualdade entre os membros da sociedade. O comunismo, por outro lado, seria o resultado da implantação das ideias socialistas, onde o objetivo principal é a busca da igualdade entre os membros da sociedade. Né? Comunismo seria o resultado, instalando, digamos assim, o comunismo que busca a igualdade entre os membros da sociedade, nós teríamos, com o tempo, o comunismo. Assim, o governo, que estaria formado pela classe trabalhadora, seria o proprietário principal e teria o poder decisório em todos os assuntos. Então, seria principalmente uma economia planejada, né? Então, é o que nós vemos, não é, no caso dos países que eles instalaram, digamos assim, o comunismo. Então, seguindo esse pensamento, nós temos o capitalismo, não é? O capitalismo, necessariamente, ele daria lugar ao socialismo, e o socialismo, necessariamente, daria lugar ao comunismo. Vamos assim, colocar aqui alguns quadros, não é? Que vão ajudando-nos a entender um pouco as semelhanças e diferenças entre socialismo e comunismo. Quanto à definição, socialismo é o sistema econômico que procura alcançar a igualdade entre os membros da sociedade, mantendo os bens de produção como bens coletivos. O comunismo é um sistema econômico e político que defende uma sociedade sem classes, já, e nele os meios de produção e outros bens pertencem ao governo e a produção é dividida igualmente entre todos. Vocês vejam que
Para o socialismo, né, o coletivo está nos meios de produção. Para o comunismo, não só os meios de produção, mas os bens produzidos pelos meios de produção. Como sistema político, o socialismo pode coexistir com diferentes sistemas políticos, mas a maioria dos socialistas defende a democracia participativa. Então, quando nós falamos de socialismo, nós falamos de multipartidarismo, nós falamos de multiculturalismo, nós falamos de democracia participativa. Já no caso do comunismo, uma sociedade comunista é apátrida, pois toda a classe trabalhadora seria unida por um ideal maior que o da pátria. Quanto à filosofia, no socialismo, cada um contribui de acordo com as suas habilidades e recebe de acordo com a sua colaboração. Quem contribuiu mais, quem trabalhou mais, vai receber mais. Quem trabalhou menos, vai receber menos. No caso do comunismo, cada um coopera de acordo com as suas habilidades e recebe de acordo com as suas necessidades. Há aí uma diferença. Como eu dizia agora há pouco, essa concepção ela está muito ligada, no caso do comunismo, a esse otimismo de Marx, de que o ser humano ele não é egoísta. Não é? Então, numa sociedade em que ele não é, vai receber o fruto do seu trabalho, ele vai se dedicar ao máximo para que a sociedade produza bastante e ele possa receber isso. Nós, na prática, sabemos que as coisas não funcionam bem assim. E é por isso que a Margaret Thatcher dizia que o socialismo funciona até que se acabe a riqueza produzida pelos outros. Porque parece que, num sistema comunista, quero dizer, não é? Vai dar na mesma se eu trabalhar bastante ou só trabalhar pouco, porque no final vai ser repartido de forma igual para todos. Não é? Então, o problema do comunismo seria o da produção da riqueza, não o da repartição. Se no capitalismo o problema é a repartição da riqueza, muitos produzem, mas se reparte de forma desigual, o problema no comunismo é a produção da riqueza. Porque alguns vão se esforçar muito e outros não vão se esforçar. E no final vai se repartir de forma igual. Os primeiros remanescentes do socialismo, então, nós temos, né, o livro Utopia de Thomas More. O comunismo, ele, então, foi teorizado por Karl Marx e Engels, né, como uma alternativa ao capitalismo. Com relação à propriedade privada, no socialismo há dois tipos de propriedade. A propriedade pessoal, que são os itens que pertencem ao indivíduo, como casa, roupas, modo de locomoção, etc. E tem a propriedade pública, que inclui os meios de produção. Quais são os meios de produção? A terra, as indústrias, o comércio. Estes são de propriedade do Estado, porém, sob controle dos trabalhadores. No comunismo, não existe o conceito de propriedade privada, né? O conceito de propriedade é substituído pelo de bens comuns. Como é
a estrutura social pensada pelo socialismo. As distinções de classe são diminuídas. O status resulta principalmente das distinções políticas e não das distinções de classe. No comunismo, não existem distinções de classe. Todos são proprietários dos meios de produção e seus próprios empregados. Aí, alguém de vocês poderia me dizer, isso chegou a acontecer? Não, isso nunca chegou a acontecer. Porque nos países do chamado comunismo real, não é? O que se fez só foi criar outras distinções de classe. Né? Tinha a classe dos dirigentes e a chamada classe trabalhadora. Não é? Entre os dirigentes, eles tinham um nível de vida muito diferente do da classe trabalhadora. Né? Há um livro que se tornou famoso, difícil de ler, né? Que se chama a Corte do Czar Vermelho, e que mostra como funcionava a corte de Stalin e as diferenças, né, econômicas e sociais dos dirigentes com o restante da população. Então, nunca houve a propriedade dos meios de produção para a classe trabalhadora, né? E muito bem essa anulação, digamos, essa extinção de classes. Né? O que se fez foi criar outras distinções de classe social. Com relação ao sistema econômico, para o socialismo, os meios de produção são propriedade de empresas públicas ou cooperativas. Os indivíduos são compensados com base no princípio da contribuição individual. Ó, isso é importante. Com base na contribuição. Quem contribui mais, recebe mais. Para o comunismo, os meios de produção são de propriedade comum e a produção é organizada apenas para atender às necessidades humanas, não para criar o luxo, por exemplo, o supérfluo. Com relação aos movimentos políticos, não é? Então, nós temos vários tipos de movimentos que são considerados de corte, de tendência socialista. Nós temos o socialismo democrático, nós temos o socialismo libertário, nós temos o anarquismo social e o sindicalismo. No caso do comunismo, nós temos o comunismo marxista, temos o leninismo e o marxismo-leninismo, temos o stalinismo, o trotskismo, o maoísmo e não sei quantos ismos mais que foram, né, surgindo a partir desses movimentos. Não é? No caso do socialismo, é interessante a gente frisar que o socialismo democrático, ele fincou raízes em vários países europeus. Né? Então, quando nós falamos de socialismo, não é? Nós não estamos falando de Cuba, nós estamos falando de China, não. Quando nós falamos de socialismo democrático, nós estamos falando, por exemplo, de Suécia, de Noruega, de Dinamarca, um pouco de França, um pouco de Alemanha, não é? De Bélgica, Holanda, né? Os Países Baixos, né? Em geral. Então, nós estamos falando desta realidade.
né? Quando falamos de anarquismo social ou socialismo libertário, né, eu vou postar aqui no YouTube um vídeo só sobre o anarquismo, que é para compreendermos melhor. Assim como haverá também um vídeo sobre é, uma forma de pensamento político que rendeu bastante na Europa, né? Que é o estado de bem-estar social e que é inspirado então no socialismo democrático. Então nós vamos ter aqui alguns outros vídeos para esclarecer alguns desses movimentos políticos. Então, meus amigos, eu espero que com esse vídeo sobre socialismo e comunismo tenha ficado assim um pouco mais claro. Nós não aprofundamos aqui em todas essas teorias, né, de pensamento, mas acredito que pode ter esclarecido um pouquinho mais, fica mais fácil assim de entender. É claro que se você tiver interesse de aprofundar algumas dessas linhas de pensamento, você vai encontrar muito material aí disponível na internet. Quiser colocar o teu comentário, também seria excelente. Eu coloquei em alguns momentos um pouco de opinião minha, e você pode discordar, é claro, perfeitamente, e isso é ótimo, né? Que você, se discordar, você coloque aí o teu pensamento e nós podemos conversar a esse respeito, tá bom? Então, o nosso próximo vídeo vai começar a esclarecer algumas dessas outras correntes que eu citei agora há pouco, tá bom? Então, ó, tudo de bom para você e até a próxima.